Vamos colocar de pé. Em reverência à palavra do nosso Senhor, vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 9. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Estarei lendo na versão NVI aqui da palavra do Senhor. Amém? Lucas 9, 23 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, fala conosco através da Tua palavra a partir deste momento, ó Deus. Aleluias, ó Pai, nos ensinando, nos instruindo, ó Deus, nos corrigindo, ó Pai. Aleluias, ó Deus, e que a partir deste momento nada venha a sair de mim, ó Pai. Nada, aleluias, não sejam as minhas palavras, ó Deus. Aleluias, mas que eu seja somente um instrumento, um meio, meu Deus, por onde o Senhor vai usar, meu Deus, e fazer, meu Pai, com que a Tua palavra chegue, meu Deus, aos ouvidos daquele que necessita ouvir a Tua palavra, que necessita ouvir esta palavra nesta noite. Aleluias, ó Deus, que o Senhor cresça, que eu diminua, meu Deus, que a Tua palavra, meu Deus, transforme, que a Tua palavra venha, aleluias, penetrar, meu Deus, em nossos corações, ó Pai, aleluias, e que cada um de nós, ó Deus, aleluias, coloque aquilo que aprendemos, aquilo que ouvimos, ó Deus, a pregação, aleluias, ó Deus, o aprendizado, meu Deus, da leitura, aleluias, em prática na nossa vida, Pai, aleluias, para que nós venhamos viver, meu Deus, aquilo que Deus tem para nós, aleluias, ó Deus, viver, aleluias, ó Deus, as coisas boas, aquilo que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Podeis assentar. Estava eu meditando hoje na palavra de Deus, meditando, né, sobre a vida, o que acontece conosco, né, no nosso dia a dia. Nós temos, né, esse costume, né, é do ser humano meditar naquilo que faz, né, que poderia ter feito ou melhorar o que fez, né, o que aconteceu durante o dia, né, isso é normal acontecer, vem, né, esses flashes na nossa memória, né, e eu me peguei ali, né, pensando no meu dia e de repente Deus falou comigo e me deu este versículo, né, de Lucas, capítulo 9, versículo 23, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Tome diariamente a sua cruz e siga-me. E meditando sobre isso, sobre esta palavra, né? Eu fiquei analisando sobre ser um cristão e sobre a transformação que nós vivemos e que nós precisamos sempre, porque nós não somos perfeitos, né? Perfeito foi Jesus, nós somos imperfeitos, somos carne, nós erramos, né? E eu fiquei meditando sobre isso, sobre
né, cada dia, cada instante da nossa vida ser ali um tempo para nós sermos transformados. Porque nós aprendemos a palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus, as pregações, né, da palavra de Deus. Nós também lemos a palavra de Deus, né, quando temos a oportunidade, e temos que fazê-lo, né, diariamente, no nosso dia a dia, ler, pegar a Bíblia e ler, né, e quando nós vemos a palavra de Deus, nós aprendemos tudo isso aqui que o Senhor quer passar, que o Senhor Jesus deixou para nós, para a nossa vida. E a palavra de Deus, ela é o nosso guia, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Né? Nós aprendemos isso, está escrito, né, desta forma. E eu fiquei analisando, pensando, né, que ser cristão não significa que nós não iremos, né, errar. Pelo contrário, nós vamos continuar a errar. Né? E tudo bem. Mas o que nós não podemos fazer é persistir, é continuar a errar. A fazer a mesma coisa errada direto. Múltiplas vezes, não podemos repetir o mesmo erro. Nós erramos uma vez, Jesus nos dá esse crédito de errar, uma vez, pelo menos. Erramos, sim. Se arrepende, sim. Pede perdão, sim. Jesus perdoa. E ele vai, te perdoei, aí agora você vai. Não vamos errar mais? Vamos errar, né? Porque nós somos carne. Nós somos, estamos suscetíveis ao erro, né? E eu, meditando sobre isso, né, em João, no capítulo 8 de João, no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 10, né? Jesus disse para aquela mulher que foi pega em adultério, né? A partir do versículo 10 diz assim: Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: Eu também não a condeno. Vá e, de agora em diante, abandone a sua vida de pecado. Algumas versões dizem: Vá e não peques mais. E é o que eu acabei de dizer, né? Nós erramos, sim, mas nós não podemos continuar a pecar, cometer os mesmos erros. Né? E aí eu fiquei meditando também sobre isso. E há também, né? Há também pessoas que se acham o super crente, né? O que quer dizer, né, isso? O que quer dizer super crente, né? Aquele crente, muitas das vezes é até um novo convertido, né? Aceitou Jesus, aí no outro dia ele já não erra mais, ele não peca mais, ele não é mais tentado, não tem mais tentação na vida dele. E aí ele vira o super crente. E tem pessoas que se acham o super crente. Tem pessoas velhas de evangelho, de cristão, que se acham um super crente. Eu não erro, eu não peco, eu não sou tentado. Se sente superior. Então são dois extremos.
né? São dois extremos. É o extremo daquele que peca, mas não pode mais pecar, cometeu o mesmo erro. E é aquele extremo da pessoa que se acha que é crente demais, né? Fiel demais. E não existe isso. Não existe. Porque, como eu disse aqui, Jesus foi o único perfeito. Não existe ser humano perfeito. O que buscamos é não errar. De que forma? Obedecendo a palavra, obedecendo os mandamentos, fazendo o nosso melhor, dando o nosso melhor para Jesus, para o nosso Senhor. Oferecendo o nosso melhor, agradar a Jesus Cristo. É isso que nós precisamos fazer, é agradar a Jesus. E agradar a Ele é isso, é você tentar e buscar a fazer o melhor todos os dias. Significa que nós vamos conseguir fazer o melhor todos os dias? Não vamos. Justamente porque nós somos carne. Nós não conseguimos, né, ser perfeito em nada na nossa vida. Né? Muitas das vezes nós achamos que podemos ser, né, perfeitos no nosso trabalho, ou no nosso estudo na escola. E nós não somos perfeitos em nada. Nós não vamos conseguir ser perfeitos em nada. E a nossa vida é assim, é um aprendizado constante, é um crescimento constante. Nós erramos para aprender. Depois que nós aprendemos, nós não vamos cometer o erro. Nós vamos seguir. E tudo isso serve na nossa vida. Serve para a vida espiritual e serve para a nossa vida material, física nesta terra. Em todas as outras coisas. É assim quando nós estamos aprendendo uma profissão, é assim quando nós estamos na escola. Tudo é um aprendizado e um crescimento constante. Né? Então não há um super crente e também não há o crente que não erre, que não seja tentado. Né? E também não pode ter o crente que persiste no erro. Né? Não pode haver o crente que continua persistindo no erro. E eu separei alguns pontos para que possamos analisar juntos aqui. Né? Conversão é um momento, transformação é um processo. Ou seja, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, né, como o nosso único Salvador, aquilo ali foi um momento. Não significa que aquele momento ali é eterno, não. Agora vem o processo da transformação na nossa vida. A partir daquele momento nós vamos aprender que cada dia vai ser um aprendizado. Vai ter momentos de altos e momentos de baixo. Mas o que nós não podemos é desistir, é parar. Né? E em 2 Coríntios, capítulo 3, Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz: E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Né? Deus nos salva num instante, que Deus tem esse poder, né? É
é um instante para salvar a nossa vida, né? Mas ele nos molda ao longo da vida, né? A salvação é aquele momento, né? A transformação, a mudança é ao longo, é durante a nossa caminhada com Jesus, né? O ouro, ele é precioso quando encontrado. Sim, ele não deixa de ter preciosidade, de ter alto valor quando ele é encontrado. Mas ele precisa passar pelo fogo, não é isso? Ele precisa ser refinado, né? E ele vale muito mais depois que ele foi ali refinado, depois que ele se transforma ali. Porque o ouro, né, não é... Muitas das vezes nós achamos que achar ouro é um pedaço de metal, e não é isso. Ouro são vários pedacinhos de metal que vai sendo achado aí na natureza, né? Às vezes se encontram uns pedaços maiores, né? Que vale muito dinheiro, mas o ouro é pedacinhos. E aqueles pedacinhos vão se juntando até formar uma barra de ouro. E aquela barra vale muito mais do que aqueles pedacinhos que foram encontrados, né? Nós somos salvos no encontro com Jesus, mas moldados, né? Somos moldados no processo, no dia a dia, né? Com Ele, na caminhada com Ele. Amém? Segundo ponto, cada dia revela a luta contínua. Cada dia revela a sua luta, né? Nós temos lutas diariamente, né? E ele declara, tome a sua cruz. Ele não declara uma vez só, né? Tome a sua cruz uma única vez, é diariamente, dia após dia. A palavra declara que é dia após dia. Tome a sua cruz, né? Cada dia. Então, cada dia, né? Hoje eu nego o meu orgulho, amanhã eu nego a minha carne, né? E depois de amanhã eu nego minha vontade. E é assim que vai sendo construída, né, a nossa santidade, né? São decisões. São decisões, porque nós somos frutos das decisões que nós tomamos. Aonde nós estamos, o que nós somos, é tudo decisão nossa. O Senhor, Ele não interfere nas decisões que nós tomamos. Ele não interfere. Tanto é que nós temos a liberdade, o livre arbítrio de escolher, né? Ele coloca diante de nós, né, dois caminhos, a vida e a morte. Então nós temos todos os dias o poder de escolha. Todos os dias, todo momento da nossa vida, nós temos o poder de escolha. Nós queremos viver ou queremos morrer? Se nós queremos viver, então, né, que possamos escolher o que é certo. Escolher a parte boa, estar aos pés de Jesus, meditar na palavra de Deus todos os dias, fazer a vontade dEle. Orar, buscar, jejuar, se dedicar cada vez mais ao nosso Senhor. São decisões diárias, são decisões, né, que nós tomamos na nossa vida. Terceiro ponto é, cair não é o fim do processo, né? Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Filipenses 1, 6, diz assim: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, quem começou a obra na nossa vida
Foi o nosso Deus. E quem sustenta a nossa vida? Nosso Deus. Quem completa a nossa vida é Deus. Em algum momento da nossa vida, nós vamos cair. São dias de altos e baixos, né? Mas quem começou a boa obra, né, vai completar na nossa vida, que é o nosso Senhor. Não vai nos deixar desamparados, não vai nos deixar abandonados. O Senhor está conosco todos os dias, a palavra dele declara: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Então o Senhor está conosco, está ao nosso lado, nos ajuda quando nós pedimos. Ele nos ajuda a nós carregarmos o nosso fardo. Ele nos ajuda, então Ele está ao nosso lado, não vai nos desamparar. Então aquele que começou a boa obra, né? Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. Até o dia de Cristo Jesus, até a volta de Jesus Cristo. O quarto ponto é: tomar a cruz não é sofrer qualquer coisa, né? A cruz é morrer para o ego, amar quando é difícil, perdoar quando dói, obedecer quando custa, né? Então, tomar a cruz é isso. São decisões, muitas das vezes, difíceis, né, que nós temos que tomar, né? Morrer para o mundo, para o ego, não deixar que nós sejamos dominados pelo nosso ego, porque nós temos essa tendência de sermos egoístas. Nós temos essa tendência de olharmos para nós mesmos e achar que nós merecemos algo, sendo que nós não merecemos nada. É a graça de Jesus Cristo que sustenta as nossas vidas, e é a misericórdia dele que nos mantém de pé, vivos. Amar quando é difícil, né? É difícil, né? Às vezes amar quem te faz sofrer, quem te machuca. É difícil perdoar, né? Muitas das vezes, quem te magoou, quem fez algo para você que dói muito. É uma decisão perdoar ou não, amar ou não. Obedecer quando vai custar algo. O que quer dizer isso? Obedecer quando custa. É quando você tem que obedecer a Jesus, e quando você tem que perder algo. Às vezes há no seu caminho ali alguma coisa que vai te trazer um benefício muito grande. Você olha assim: meu Deus, isso aqui é muito bom para mim. Mas muitas das vezes aquilo ali não condiz com a palavra. Muitas das vezes aquilo que você acha que vai ser bom para você não está de acordo com a palavra de Deus ou com o centro da vontade de Jesus Cristo para a nossa vida. E aí você fica naquela decisão: eu aceito isso, eu vou para esse lugar que vai ser bom para mim, ou que eu acho que vai ser bom para mim, ou eu obedeço a palavra de Deus. E isso custa. E é uma decisão. Talvez ainda nós estejamos pensando: eu ainda erro, né? Eu ainda luto, eu ainda não mudei totalmente. Mas a pergunta é: você já chegou? Né? A pergunta é: você continua carregando a cruz? Né? Nós vamos ter lutas, estamos suscetíveis ao erro, né? Nós
não somos perfeitos, porque a nossa vida, né, a nossa caminhada com Jesus são decisões, é uma transformação contínua, né, e depende das nossas decisões, as decisões que nós tomamos, sendo boas ou ruins, né, o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele prefere, né, e Ele aconselha que nós sempre tomamos as decisões certas, né? Ele aconselha que nós sempre venhamos tomar boas decisões na nossa vida, decisões que vai nos fazer crescer espiritualmente. Processo não significa perfeição imediata, mas significa perseverança diária, né? E o verdadeiro discípulo não é o que nunca cai, é o que nunca deixa a cruz, né? Então, que nós nunca venhamos deixar a nossa cruz, que venhamos sempre levar a nossa cruz dia após dia, né? Carregar a nossa cruz dia após dia e sempre tomando as nossas decisões baseado na palavra de Deus, naquilo que Jesus Cristo quer para a nossa vida. Amém? Deus abençoe.